A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol acaba de pedir a paralisação urgente do Campeonato Brasileiro em função de nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com o Joe Testor, o CEO majoritário do Botafogo do Rio, quando ele, Girão, eu, Portinho, Irã, veneziano, ouvimos tudo, soubemos tudo, temos um relatório nas mãos de 180 páginas, temos gravações, temos vídeos, vamos obedecer o segredo de justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol, das chuteiras. E paralisar o Campeonato Brasileiro, qual é o motivo que solicita a associação? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer VAR ticatar, né? Porque com 5 câmeras eles não conseguem dar respeito à arbitragem no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Estamos a 24 horas de um julgamento que pode novamente afastar o baiano, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Portanto, nós fizemos o nosso papel ontem. Eu penso que a Associação Nacional de Árbitros tem toda a razão, paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir com apoio total da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, e a gente desmascarar tudo, mostrar a verdade deste escândalo que é o maior da história do futebol brasileiro. O presidente da SAF do Botafogo, John Textor, explicou que contratou a empresa Good Games para analisar algumas partidas específicas de jogos do Campeonato Brasileiro. Ele disse que passou a suspeitar da manipulação de resultados após uma partida de futebol entre Palmeiras e Vasco, quando a equipe do Rio de Janeiro teve um gol anulado. No jogo do Vasco, particularmente, eu acredito que ocorreu um tipo de erro que não ocorre pelo árbitro de VAR. O atacante foi colocado como impedido, aquela linha estava inclinada para frente do ombro para incluir o pé do jogador do Palmeiras, e o jogador do Vasco foi declarado como impedido. Citou ainda a virada do Palmeiras sobre o Botafogo por 4-3 no Campeonato Brasileiro do ano passado. E o que nós percebemos é que o árbitro do VAR estava argumentando com muita contundência que o jogador do Botafogo tinha a posse de bola, sendo que ele não tinha a posse de bola. E o que o ângulo da câmera mostrava não era o ângulo adequado da câmera, que mostrava ali o limite daquela linha pontilhada, quando mostra o ângulo real da câmera ali, que o árbitro de VAR enxerga, e que ele decide e toma decisão com base nisso. E percebemos que o árbitro do jogo tratou de tomar a melhor decisão possível, mas ele foi traído pelo árbitro de VAR. Textor afirmou que se cruzarem os 109 jogos listados como suspeitos pela empresa Sport Radar com os dados da Good Games, 20% deles serão confirmados como jogos manipulados. Ressaltou que esse é um problema global, mas que o Brasil já sai na frente nas investigações. O que nós descobrimos que aqui não é nada diferente do restante do mundo. Bélgica, França, em toda a Europa, o acerto, a manipulação de resultados é uma realidade, e que nós devemos deixar a nossa paixão de lado, que o que ocorreu no ano passado pode ter ocorrido em outros anos, e agora nós temos a capacidade de revelar o que ocorre por trás dessa manipulação de resultados. John Textor, ele falou, inclusive, para a CPI do Senado, e lá ele mostrou alguns indícios, segundo foi dito, de manipulação nos resultados do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro da Série A. Inclusive, a ANAF, que é a associação que representa os árbitros, quer pedir a paralisação da competição, mas até agora prova que é bom, prova, nada, Ronaldo. Mas o senador, o Cajuru, que é o presidente dessa CPI aí, a princípio começou a falar como todo mundo, né? Cadê a prova? Cadê não sei o quê? E ontem já mudou, porque ele já está a par do que está ali no papel, né? Que foi apresentado para a CPI aí. Então, eu acho que muita gente que estava dormindo e zombando, acho que não vai dormir, não. Pelo que eu estou sabendo aí,
muita gente não vai dormir. E é o momento, porque se está em pauta aí, pelo menos a arbitragem, cadê o sindicato? E tem jogadores envolvidos? Não, é a ANAF, que era a parada da competição. Então, é isso, eles vão ter que se manifestar. Porque o que o Cajuru viu lá já dá indícios. Ele falou Só que indícios não significa prova. Então, não significa prova, mas se já tem indícios, pelo menos uma... Porque lembra que no início, numa entrevista para um podcast, ele falou sobre gravações. Isso. Que ele tinha gravações telefônicas e nunca mais esse assunto veio à tona. Ele será julgado na sexta-feira pelo STJD, que esse julgamento foi adiado, mas sexta-feira deve acontecer. E agora esse é o assunto, porque ele diz que tem provas, mas ele apresenta um relatório, fala em inteligência artificial, separa algumas imagens e alguns lances específicos e fala que alguns jogadores não teriam o comportamento adequado, estariam muito diferentes. Mas até isso, gente, eu não vou dizer que é impossível ter manipulação, mas acho que precisa ser muito bem explicado, não é só lançar o assunto. Já virou uma CPI, não é? Já tem uma CPI para isso. Além disso, tem o STJD na parada, tem a idoneidade dos clubes. Tem muita coisa, Chico, em xeque. Mas eu confesso para você que eu mudei um pouquinho de opinião, assim. Eu estava muito descrente, mas à medida em que os dias vão passando e aí você vê... Ele está fazendo agora o que eu esperava que ele fizesse. Claro que a gente quer provas mais claras, mas existem processos a serem respeitados. Ele está indo na CPI, ele está insistindo, ele está indo ao STJD, ele está apresentando relatórios e até onde isso configura a prova, aí eu não sei, mas tem que ser analisado. Agora, os senadores estão dizendo, a gente marcou uma nova reunião porque realmente o que ele apresentou merece uma investigação mais profunda. Tem alguns comportamentos, tem um comportamento do VAR, que muitas vezes a imagem que chega para o telespectador não é a totalidade do lance. Isso me deixou preocupado, porque se os senadores estão entendendo de que não é simplesmente algo para servir de chacota, que tem que ser analisado com calma, e como o ano passado a gente teve, Renato, uma operação do Ministério Público que identificou jogadores que estavam sendo corruptos aqui no futebol, não dá para dizer que isso não existe. Então realmente precisa de uma investigação, só que agora eu estou com os dois pés atrás esperando. Mas, Rê, vai um pouco além para mim até disso que o Chico falou do futebol. Eu sou brasileiro, apaixonado pelo Brasil. Só que, infelizmente, a gente vive num país que a gente vê na política. Os cargos altos da política do Brasil, historicamente, existem casos de corrupção. Em todos os setores. Em todos os setores. Então, eu não desacredito do Textor quando ele fala que no futebol há corrupção também. O futebol movimenta até menos dinheiro do que movimenta esses cargos altíssimos, que recebem salários altíssimos, enfim. Então, para mim, eu não desacredito do que o Textor está falando. Ele tem que provar. Que antes era chacota se ele ficar falando daquele jeito que ele falava, enfim. Só que eu não desacredito. É que ele falava até em outro tom, né? Uma coisa meio que, tipo, tiraram o campeonato da gente na mão grande. Aí é uma coisa. Só que aí é choro. Só que os senadores hoje estão pedindo para o comparecimento da Leila e do Casares para uma conversa. Eles estão pedindo para vir conversar com o Senado e existe essa possibilidade de eles saírem numa reunião e conversarem a princípio do que está acontecendo. Estão sendo chamados para ajudar também. Porque ele fala que não é só o Botafogo, né? Os senadores disseram isso, ele não mostrou só a coisa do Botafogo. Mas ele nunca disse que a Leila ou o Casares manipulam o futebol brasileiro. Então, quando você fala isso, parece que estão dizendo que os dois são os responsáveis. Na minha opinião, a corrupção ela tem que sempre ser um motivo de alerta. Porque ela pode acontecer em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer empresa, em qualquer lugar. Bem claro. O Senado, por isso que eu digo, se ele provar, acabou. Para serem ouvidos, eles não estão falando nada. Eles estão querendo chamá-los, Leila e Casares, para falar sobre o assunto. De repente, para mostrar o que o Textor tem em mãos. Não é que está sendo julgado, acusado, nada. Por enquanto é isso. Não, é porque é uma CPI, né? Por enquanto, é uma CPI que ela... O que a CPI faz? Ela colhe provas. Isso. É isso. Que ainda não existe, só o tal do indícios. Né? Indícios importantíssimos, na opinião do Cajuru. Mas vamos acompanhar. Eu acho importante que isso siga e que essas provas, esses indícios, o que seja, que isso venha à tona e que a gente possa ter acesso e para cada um formar a sua opinião ou para cada um se convencer e até para que a gente tenha mais lisura em todo o processo chamado futebol.